Um homem rico zombou de uma vendedora humilde num restaurante de luxo. Ele não imaginava que aquela mulher guardava um segredo capaz de destruir seus planos e mudar ambas as vidas para sempre. Larissa parou na entrada do Le Palais Royal e seu coração disparou. As mãos tremiam segurando a cesta de vime. Cada rosa representava a esperança. Uma chance. Um dia a mais para Helena. Fechou os olhos por um segundo. A voz da filha ecoou. Mamãe, você vai conseguir hoje. Respirou fundo. Atravessou a porta. O salão do restaurante brilhava sob lustres de cristal. Mesas impecáveis. Piano suave ao fundo. Este não era seu mundo, mas Helena precisava. Desculpe. A voz cortou antes que ela desse 3 passos. O gerente Túlio surgiu como guardião, bloqueando seu caminho. Seus olhos percorreram sua roupa simples, julgando. Vendedores ambulantes não são permitidos aqui, disse ele. Eu entendo, senhor. Larissa manteve a voz firme. Mas são apenas flores. Pensei que... Uma gargalhada explodiu. Alta, cruel, cortante como vidro. Cada par de olhos se virou. O estômago de Larissa afundou. Vocês estão vendo isso? A voz atravessou o salão como chicotada. Agora qualquer pessoa acha que pode entrar aqui. Roberto Valente se levantou de sua mesa central, porque homens como ele sempre escolhiam o centro. O terno que vestia custava mais do que Larissa ganharia em meses. Sentado com ele, um homem de trajes árabes tradicionais observava em quietude. Sheikh Khalid Al-Hassan mantinha a expressão neutra, mas seus olhos absorviam cada detalhe. Peço desculpas, Larissa disse, cada palavra custando sua dignidade. Vou me retirar. Não. Roberto caminhou em sua direção com passos deliberados, saboreando. Já que invadiu nosso jantar, conte sua história. O sarcasmo pingava como veneno. Alguns clientes desviaram o olhar, constrangidos. Outros assistiam, fascinados pelo espetáculo. Larissa apertou a alça da cesta até as juntas ficarem brancas. Helena na cama do hospital surgiu em sua mente. O sorriso frágil, os olhos cansados, mas cheios de esperança. Não podia desistir. Não importava o preço. Estou tentando trabalhar honestamente, senhor, respondeu, erguendo o queixo. Cada um faz o que pode. Honestamente? Roberto riu, circulando-a como caçador. Invasão de propriedade é honestidade? Senhor Valente, talvez... Túlio tentou. Cale a boca, Túlio. Roberto nem olhou. Sabe qual é o problema dessa gente? Gesticulou vagamente. Acham que o mundo lhes deve algo. Cada palavra era bofetada. Larissa sentiu calor subir pelo pescoço, inundar seu rosto. Mas manteve-se ereta. Por Helena. Sempre por Helena. Eu construí um império do zero, Roberto performava para a audiência. Sabe por quê? Visão, ambição, inteligência. Parou na frente dela. Não saí por aí pedindo esmolas disfarçadas. O ar fugiu dos pulmões de Larissa. Por um segundo, considerou fugir, esconder-se. Então pensou em Helena perguntando: Conseguiu vender hoje, mamãe? Algo dentro dela se recusou a quebrar. O senhor está certo sobre uma coisa. Sua voz saiu baixa, mas todo o restaurante ouviu. Cada um constrói com as ferramentas que tem. O senhor teve as suas, eu tenho as minhas. Encontrou os olhos dele. Mas respeito não se compra. Isso aprendi em lugares que o senhor nunca pisou. O silêncio que caiu foi absoluto. Até o pianista parou. Roberto piscou. Depois seu rosto contorceu-se. Está me dando lição de moral? Você? Chega! A voz de Sheikh Khalid cortou como lâmina. Ele se levantou, sua presença enchendo o espaço. Isso passou de todos os limites. Khalid, você não entende. Roberto tentou rir, mas o som saiu forçado. Essas pessoas... O Sheikh o ignorou completamente. Caminhou até Larissa, parando respeitosamente. Quando seus olhos encontraram os dela, algo passou entre eles. Reconhecimento. Assalamu alaikum, disse ele em árabe, testando. Larissa congelou. O mundo parou. Dubai. O calor do deserto. Chamados para a oração. Conversas em mercados lotados. Anos vividos, respirados, amados naquele idioma e cultura. Tudo voltou como onda. O Sheikh viu a mudança. Um pequeno sorriso tocou seus lábios. Você entende?
Roberto franziu a testa confuso. O que está acontecendo? Por uma fração de segundo, Larissa hesitou. Revelar isso mudaria tudo, mas não tinha mais nada a perder. Ele a cumprimentou no idioma dele. Ela respondeu com fluência cada sílaba, carregando anos de imersão, estudo, vida vivida entre aquele povo. A expressão do sheik transformou-se completamente. Surpresa, respeito, admiração. Roberto ficou paralisado, boca entreaberta. O que? Você morou em países árabes? Khalid perguntou, ainda no idioma que os conectava, ignorando Roberto. Sim, Larissa respondeu, sua postura mudando, ficando mais ereta, confiante. Trabalhei lá, vivi lá. Não apenas aprendi o idioma, mas a alma da cultura. Uma mulher na mesa ao lado levou a mão à boca, os olhos brilhantes de emoção. Um homem sussurrou para sua esposa. Ela fala árabe. O murmúrio se espalhou como fogo. Extraordinário, Khalid disse em português, voltando-se para Roberto com desprezo evidente. Esta mulher que você tentou destruir entende mais sobre meu mundo, minha cultura, meus valores, do que você jamais entenderá. Roberto empalideceu. Eu não sabia. Você não se importou em saber. Khalid cortou. Cada palavra um golpe. Há uma diferença. Enorme. Gesticulou para sua mesa. Larissa, por favor, sente-se conosco. Ela olhou para a cesta. Cada minuto ali era minuto sem vender. Por favor, Khalid repetiu com sinceridade que a desarmou. Túlio tropeçou buscando uma cadeira. Roberto afundou em seu assento, o rosto alternando entre vermelho e pálido. Larissa se sentou, ainda agarrada à cesta como âncora. Como se chama? Perguntou Khalid gentilmente. Larissa. Larissa. Ele saboreou o nome. Conte-me. Como? Ela olhou para suas mãos, calejadas, mas limpas. Mãos que já assinaram contratos elegantes. Mãos que agora arranjavam flores antes do amanhecer. Fui para Dubai quando era jovem, começou. Consegui emprego como tradutora. Mal sabia o básico, apenas frases que havia aprendido por curiosidade. A necessidade me ensinou rápido. Dubai, Khalid assentiu. Continue. Trabalhava de dia, estudava de noite, mas percebi que não bastava conhecer palavras. Sua voz ganhou intensidade. Precisava entender a alma. Então frequentei mesquitas, conversei com famílias, participei de celebrações. Aprendi que seu idioma não é apenas comunicação, é filosofia de vida. Uma cliente enxugou os olhos discretamente. Fui promovida. Orgulho reluzindo em seu olhar. Tornei-me consultora de relações culturais. Ajudava empresas brasileiras a negociarem com parceiros árabes. Explicava nuances, evitava desastres. Foi o período mais feliz da minha vida profissional. Por que voltou? A pergunta de Khalid era suave, mas inevitável. O rosto de Larissa se fechou. Minha filha adoeceu. 3 palavras. Um universo de dor. Helena era pequena quando os sintomas começaram. A voz tremeu pela primeira vez. Os médicos fizeram o que podiam, mas eu precisava trazê-la para casa. Para perto da família, para o tratamento necessário. Khalid fechou os olhos brevemente. No mundo árabe, família era sagrada. Ele entendia. Quando voltei, tudo havia mudado. Continuou. Eu tinha experiência internacional, sim, mas também tinha uma filha que precisava de atenção constante. Consultas, tratamentos. As empresas queriam disponibilidade total. Eu não podia oferecer. E começou a vender flores, concluiu Khalid. Comecei a vender flores, assentiu. Porque posso fazer meu horário. Estar lá quando Helena precisa. E ainda trazer dinheiro. Uma lágrima solitária escorreu. Não é a carreira que planejei, mas é a carreira que escolhi por amor. A quietude no restaurante era diferente agora. Reverente, compreensiva. Uma mulher chorava abertamente. Roberto mexia no guardanapo, evitando todos os olhares. A condição de Helena? Khalid perguntou suavemente. Posso saber? Larissa tentou controlar a emoção. Doença autoimune rara. O tratamento é constante, caro. O sistema público ajuda e sou grata. Mas há medicamentos, terapias que fazem diferença, que dão qualidade de vida. Olhou diretamente para Khalid. Cada rosa que vendo é uma injeção. Uma sessão de fisioterapia, uma consulta. É a diferença entre ela sorrir ou sofrer. E ela?
Khalid perguntou. Como está? Um sorriso triste tocou os lábios de Larissa. Forte, mais forte que eu. Ela estuda, desenha, sonha. Nunca reclama. Nunca desiste. É ela quem me mantém de pé. Khalid ficou quieto, absorvendo tudo. Então inclinou-se para a frente. Você ainda acompanha os mercados do Golfo? A mudança de assunto a surpreendeu. Sim, leio quando posso. Mantenho alguns contatos. Por quê? Estou no Brasil procurando investimentos. Empolgação crescendo em sua voz. Quero construir pontes comerciais, mas está sendo desafiador. Roberto se animou. Khalid, eu posso... Você conhece pessoas, Roberto. Khalid cortou friamente. Mas não conhece cultura. Não conhece respeito. E no meu mundo, isso vale mais que sua agenda inteira. Voltou-se para Larissa. Tenho reuniões nos próximos dias. Negociações delicadas. Mas há uma barreira invisível. Não de idioma, mas de entendimento. As pessoas traduzem palavras, mas perdem significado. É comum. Larissa concordou, completamente envolvida. O árabe não é apenas idioma. É cosmovisão. A estrutura das frases reflete valores. Quando você fala em árabe, comunica camadas que se perdem na tradução literal. Sim, Khalid bateu levemente na mesa. Você vê isso. Roberto acha que negócios são números e contratos. Gesticulou vagamente. Ele não entende que, para mim, um aperto de mão baseado em respeito mútuo vale mais que 10 páginas de cláusulas. Roberto abriu a boca, mas nada saiu. Larissa. Khalid a encarou intensamente. Preciso de alguém como você. Não um tradutor. Uma ponte cultural. Alguém que entenda não apenas palavras, mas sutilezas, gestos não ditos, sinais de respeito. O coração de Larissa disparou. Senhor, eu sou apenas... Não. Firme. Você é uma profissional altamente qualificada, forçada a adaptar-se. Enorme diferença. E gostaria de oferecer uma oportunidade. Larissa mal conseguia respirar. Que oportunidade? Trabalhe comigo durante minha estadia aqui, disse Khalid. Seja minha consultora cultural, minha assessora. Pago bem, muito bem, e o horário seria flexível para Helena. Emoção queimava os olhos de Larissa. Não podia ser real. Eu não... Sua voz falhou. Diga sim. Khalid sorriu. Amanhã me encontre no Hotel Azure. Começamos imediatamente. Roberto explodiu, rosto vermelho. Isso é absurdo. Khalid, você não pode estar sério. Ela é ninguém. Não tem credenciais. Ela tem algo que seu dinheiro jamais comprará, Roberto. A voz de Khalid congelou o ar. Integridade, resiliência e o respeito que você acabou de perder para sempre. Larissa empurrou a porta com o ombro, ainda carregando a cesta, agora com menos flores. Mamãe! Helena estava no sofá, caderno de desenho no colo. Seus olhos se iluminaram, mas Larissa notou a palidez, as olheiras que nenhuma maquiagem esconderia. Como foi hoje? Perguntou a menina. Larissa parou. Por onde começar? Como explicar que o mundo virara de cabeça para baixo? Foi. Diferente. Sentou-se ao lado da filha. Helena franziu a testa. Diferente como? Algo aconteceu. Algo que pode mudar tudo. E então contou. Cada detalhe. A humilhação, o sheik, o árabe, a oferta. Quando terminou, Helena estava boquiaberta. Mamãe, isso é incrível! É assustador, Larissa confessou. Faz tanto tempo. E se eu não for boa o suficiente? E se eu decepcionar? Você não vai. Helena segurou a mão da mãe com força que desmentia sua fragilidade. Você nunca decepciona. Emoção queimou os olhos de Larissa. Como essa menina, com tudo que enfrentava, ainda tinha tanta fé. Preciso encontrar meu currículo antigo. Levantou-se. Atualizá-lo. Parecer profissional. Você é profissional. Helena insistiu. Sempre foi. Na manhã seguinte, Larissa estava na frente do Hotel Azure. 5 estrelas. Porteiros uniformizados. Carros de luxo na entrada. Suas mãos suavam segurando a pasta com seu currículo. A roupa que vestia era a melhor que tinha. Não chique, mas limpa, passada, digna. Posso ajudar? Perguntou o porteiro, os olhos avaliando-a rapidamente. Tenho reunião com Sheikh Khalid Al-Hassan. O homem piscou surpreso. Checou uma lista. Nome? Larissa. Assentiu, abrindo a porta. Cobertura.
Último andar. O elevador subiu em quietude. Larissa observou seu reflexo no espelho polido. Quem era ela? Uma vendedora de flores prestes a encontrar um bilionário? Era loucura. As portas se abriram. Uma mulher elegante a esperava. Vestido sob medida, cabelo impecável, postura de quem nasceu para este mundo. Larissa? Perguntou em português com leve sotaque. Sou Fátima, assistente do Sheikh Khalid. Bem-vinda. Apertaram as mãos. Fátima a conduziu por um corredor forrado de arte cara até uma sala de estar maior que o apartamento inteiro de Larissa. Khalid estava ao telefone, falando rapidamente em árabe. Ao vê-la, encerrou a ligação. Você veio. Sorriu. Excelente. Trouxe meu currículo. Larissa estendeu a pasta com mãos ligeiramente trêmulas. Khalid pegou-a, mas mal olhou. Seu currículo foi ontem à noite, naquele restaurante. Tudo o que preciso saber já sei. Gesticulou para o sofá. Sente-se. Vamos conversar sobre o trabalho. Larissa sentou-se na ponta do assento, costas eretas. Tenho 5 reuniões agendadas esta semana. Khalid começou, caminhando até a janela panorâmica. Empresários brasileiros interessados em parcerias. Exportação de café, importação de tecnologia, investimentos em infraestrutura. Virou-se. Já estive em 3 reuniões antes de conhecê-la. Todas foram frustrantes. Como assim? Perguntou Larissa. As pessoas veem dinheiro, explicou. Veem oportunidade, mas não veem pessoa. Não respeitam protocolo. Não entendem que na minha cultura a confiança vem antes de contrato. Eles pulam etapas. Larissa completou, compreendendo. Exatamente. Khalid se animou. Um homem sentou comigo e, em minutos, já falava de cifras. Não perguntou sobre minha família. Não ofereceu chá. Não construiu base. Na cultura árabe, negócios são relacionamentos, disse Larissa. Você não negocia com empresas, negocia com pessoas. E pessoas precisam conhecer, confiar, respeitar umas às outras primeiro. Sim, bateu palmas uma vez. Você entende? Roberto não entendeu em semanas. Você entendeu em minutos. Fátima entrou discretamente, servindo chá em xícaras delicadas. Shukran. Larissa agradeceu em árabe, pegando a xícara. Fátima sorriu, surpresa e satisfeita. Seu trabalho será simples, continuou Khalid. Estar presente nas reuniões, observar, quando necessário, me aconselhar sobre nuances culturais, alertar-me se alguém estiver sendo desrespeitoso sem perceber, ajudar-me a comunicar expectativas de forma que brasileiros entendam. E se eu cometer erros? Larissa perguntou baixinho. Então aprenderemos juntos. Disse com simplicidade. Prefiro alguém humilde que pode crescer do que alguém arrogante que acha que já sabe tudo. A imagem de Roberto apareceu na mente de Larissa. Falando nisso, Khalid pegou o celular. Roberto me ligou 7 vezes hoje. 7? Larissa arregalou os olhos, querendo se desculpar, explicar, justificar. Deslizou o dedo pela tela. Mas ações revelam caráter. Ontem à noite vi o caráter dele com clareza. Sentou-se na poltrona em frente a Larissa. Sabe o que mais me incomodou? Não foi apenas a rudeza com você, embora tenha sido terrível. Foi que ele fez aquilo na frente de mim, seu potencial parceiro. Ele assumiu que eu compartilharia seus valores, que eu riria junto. E isso te ofendeu, disse Larissa. Profundamente. Assentiu. No meu país, hospitalidade é sagrada. Respeito a estranhos é mandamento. Ele mostrou que não conhece nada sobre mim ou meu povo. Então você o descartou. Completamente. Sem hesitação. Fátima já está procurando outros contatos locais. Roberto Valente não terá participação em meus negócios aqui. Larissa sentiu uma pontada de algo. Não prazer pela queda de Roberto, mas justiça. Karma. E você? Khalid continuou. Terá participação em tudo. Quero sua opinião, suas impressões, sua honestidade. Posso perguntar algo? Hesitante. Sempre. Por que eu? Você acabou de me conhecer. Deve haver consultores profissionais, empresas especializadas. Khalid ficou quieto, considerando. Quer a resposta diplomática ou a verdadeira? A verdadeira. Porque você me lembrou minha mãe. Larissa piscou surpresa. Minha mãe era professora numa vila pequena, explicou,
olhos distantes com memória. Quando meu pai morreu, ela tinha 3 filhos para criar sozinha. Vendia tapetes que ela mesma tecia para complementar a renda. Sorriu tristemente. As pessoas a subestimavam. Tratavam como insignificante. Mas ela tinha dignidade inabalável, conhecimento profundo e força que eles nunca veriam. Larissa sentiu um nó na garganta. Ontem, vi minha mãe naquele restaurante, disse Khalid. Vi a mulher que me ensinou que valor não tem preço, que respeito não se mendiga, se carrega. E quando você respondeu àquele homem com elegância, quando manteve sua dignidade mesmo sendo atacada, pausou. Soube que você era especial. A quietude preencheu a sala, não desconfortável, mas significativa. Obrigada, Larissa sussurrou. Por ver, por acreditar. Então aceita? Sim, sem hesitação. Aceito. Excelente. Khalid se levantou energizado. Fátima, prepare o contrato. Larissa, temos nossa primeira reunião amanhã, às 10 da manhã. Preciso que esteja aqui às 9 para briefing. Estarei aqui às 8h30, prometeu. Khalid riu. Perfeito. E quanto ao pagamento, mencionou um valor. Larissa teve que se segurar no braço do sofá. Por semana? Acrescentou casualmente. Larissa fez cálculos mentais rapidamente. Em um mês, ganharia mais do que em um ano vendendo flores. O tratamento de Helena, as consultas, os medicamentos, tudo ficaria acessível. É generoso, conseguiu dizer. É justo, Khalid corrigiu. Você traz valor. Valor tem preço. Simples. Quando Larissa saiu do hotel 1 hora depois, com contrato assinado e primeiro adiantamento na conta, parou na calçada e simplesmente respirou. O mundo parecia diferente. Cores mais brilhantes, sons mais claros. Pegou o celular e ligou para Helena. Mamãe! Amor. A voz tremeu de emoção. Temos que conversar sobre aquele tratamento que o médico mencionou. O caro. Mamãe, a gente não tem. Agora temos. Larissa interrompeu, emoção transbordando. Agora temos. Mas em outro lugar da cidade, em escritório elegante com vista para o horizonte, Roberto Valente esmurrou a mesa. Como ela ousa? Cuspiu para o telefone. Como aquela, ninguém ousa me fazer de idiota. Senhor Valente, a voz na linha era de seu advogado. Talvez seja melhor deixar quieto. O Sheikh Khalid é... Eu não ligo para quem ele é, Roberto gritou. Eu tinha aquele negócio garantido, milhões em comissões, e ela arruinou tudo. Na verdade, senhor, tecnicamente você... Calhe a boca! Roberto desligou violentamente. Caminhou até a janela, observando a cidade que achava que havia conquistado. Seu império de restaurantes, hotéis, imóveis. Tudo construído com suor, esperteza e, sim, algumas pessoas esmagadas pelo caminho. Mas sempre funcionara. Sempre. Até agora. Ela vai pagar, murmurou para seu reflexo. De alguma forma vai pagar. Mas o que Roberto não sabia era que o universo já estava em movimento. E vingança era apenas o começo de sua queda. A sala de reuniões no Hotel Azure era toda vidro e aço. Larissa chegara às 8h15 da manhã, 45 minutos antes do combinado. Não conseguira dormir direito, a mente girando entre empolgação e terror puro. Fátima a recebeu com um sorriso caloroso. Nervosa? É tão óbvio assim? Larissa tentou rir, mas o som saiu trêmulo. Mãos geladas, olhos arregalados, Fátima listou gentilmente. Sim, é óbvio. Mas isso é bom. Significa que você se importa. Khalid entrou às 8h40, carregando uma pasta volumosa. Excelente, você já está aqui. Vamos revisar. Espalhou documentos na mesa. A empresa se chama Grupo Mercantil Horizonte. 3 sócios. Querem importar especiarias do Oriente Médio para distribuição nacional. Especiarias, Larissa murmurou. Memórias de mercados de Dubai inundando sua mente. Açafrão, cardamomo, canela. Exatamente. Khalid assentiu. O líder se chama Gustavo Amaral. Empresário de 3ª geração. Rico, influente, acostumado a conseguir o que quer. Algo no tom dele fez Larissa olhar mais atentamente. Você não gosta dele. Ainda não o conheço pessoalmente. Khalid escolheu as palavras com cuidado.
Mas nossas conversas por e-mail foram transacionais. Tudo sobre números, percentuais, lucros. Nenhuma pergunta sobre qualidade, origem, respeito aos produtores. Alerta vermelho, disse Larissa. Enorme, concordou Khalid. Por isso você está aqui. Preciso que observe. Linguagem corporal, Tom. Sinais de desrespeito. Se algo parecer errado, me sinalize. Como? Khalid pensou. Se você tocar seu brinco direito, sei que devo ser cauteloso. Se tocar o esquerdo, sei que devo encerrar a reunião. Larissa assentiu, memorizando. Seu coração batia como tambor. Às 9h58, a porta se abriu. Gustavo Amaral entrou como quem possuía o lugar. Alto, bronzeado artificialmente, terno que gritava dinheiro. 2 homens o seguiam. Presumivelmente os sócios, ambos mais velhos, mais reservados. Khalid. Gustavo abriu os braços como se fossem velhos amigos. Finalmente nos conhecemos! Khalid se levantou, mas não correspondeu ao entusiasmo. Senhor Amaral, bem-vindo. Gustavo percebeu a frieza, mas ignorou. Seus olhos deslizaram pela sala e pousaram em Larissa. E quem é essa beldade? Larissa sentiu um arrepio desconfortável. Esta é Larissa, minha consultora cultural e de negócios, disse Khalid, sua voz assumindo o tom protetor. Ela estará presente em todas as minhas reuniões. Consultora? Gustavo sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Interessante. Não sabia que trazia companhia. A insinuação era clara. Suja. Larissa viu os músculos da mandíbula de Khalid se contraírem. Senhor Amaral, ele disse friamente. Sugiro que escolha suas próximas palavras com muito cuidado. Gustavo piscou surpreso. Ei, sem ofensa, foi só um comentário. Foi um comentário inadequado. Khalid não cedeu. Larissa é uma profissional altamente qualificada. Ex-consultora de relações internacionais com anos de experiência no Golfo Pérsico. Ela merece respeito, não insinuações. Quietude pesada preencheu a sala. Os 2 sócios de Gustavo trocaram olhares desconfortáveis. Finalmente, Gustavo levantou as mãos. Você está certo. Desculpe, foi inapropriado. Olhou para Larissa. Minhas sinceras desculpas, senhorita. Larissa assentiu uma vez, mas manteve a expressão neutra. Internamente, seu coração cantava. Khalid a defendera. Publicamente. Sem hesitação. Vamos sentar, disse Khalid, indicando as cadeiras. A reunião começou com apresentações formais. Os sócios, Marcelo e Jorge, eram mais polidos que Gustavo, fazendo perguntas sensatas sobre logística e fornecedores. Mas Gustavo dominava a conversa. Aqui está o que estou pensando, disse ele, inclinando-se para a frente. Importamos 2 contêineres por mês. Você fornece com 30% de desconto em relação ao mercado atual. Nós distribuímos, embolsamos a margem, todo mundo ganha. Khalid permaneceu imóvel. 30% de desconto. Correto. Gustavo sorriu como se estivesse oferecendo presente. E os produtores? Perguntou Khalid suavemente. As famílias que cultivam o açafrão? Os comerciantes que passam gerações aperfeiçoando suas misturas? Gustavo franziu a testa. O que têm eles? Com 30% de desconto, eles ganham o quê? Sobrevivem como? Isso é problema deles, Gustavo disse, confuso. Negócios são negócios. Larissa viu Khalid inspirar profundamente. Ela sabia o que estava vindo. Senhor Amaral, Khalid disse, sua voz calma mas firme. Na minha cultura, negócios não são apenas transações. São relacionamentos. São responsabilidades. Quando vendo açafrão, não estou apenas vendendo o produto. Estou representando Ahmed, que cultiva aquilo há décadas. Estou representando Fatimah, que ensinou a filha a secar as flores como sua avó ensinou ela. Gustavo piscou. Isso é muito poético, mas não é poesia, Khalid o cortou. É ética, é integridade, conceitos que parecem estranhos para você. A temperatura da sala caiu vários graus. Marcelo se mexeu desconfortavelmente. Senhor Khalid, talvez possamos discutir termos alternativos. Não há termos alternativos, disse Khalid. Não com alguém que vê pessoas como números em planilha. Gustavo se levantou bruscamente, o rosto vermelho. Está me chamando de antiético? Estou dizendo que nossos valores são incompatíveis. Khalid permaneceu sentado.
o que de alguma forma o fazia parecer ainda mais poderoso. Vinha ao Brasil esperando encontrar parceiros que entendessem que lucro e princípios podem coexistir. Claramente você não é esse parceiro. Você está cometendo um erro. Gustavo praticamente cuspiu as palavras. Sabe quantas empresas matariam por essa oportunidade? Então sugiro que procure uma delas, Khalid disse calmamente. Esta reunião acabou. Gustavo olhou para Larissa procurando... O quê? Apoio? Intervenção? Ela tocou seu brinco esquerdo. O gesto não passou despercebido por Khalid. Ele assentiu quase imperceptivelmente. Meus assistentes mostrarão a saída, disse ele, levantando-se finalmente. Gustavo ficou ali por mais um segundo, claramente não acostumado a ser dispensado. Então virou-se e saiu, seus passos pesados ecoando pelo corredor. Os sócios o seguiram, murmurando desculpas. Quando a porta se fechou, Larissa soltou o ar que não sabia estar prendendo. Você estava certa em tocar o brinco, disse Khalid. Vi a forma como ele olhou para você. Homens assim são perigosos. Ele me lembrou. Larissa parou, memórias indesejadas surgindo. Roberto, Khalid completou. Sim, há muitos Robertos e Gustavos no mundo. Khalid caminhou até a janela. Homens que acreditam que dinheiro lhes dá direitos sobre pessoas, que veem mulheres como objetos decorativos. Virou-se. É por isso que reagi fortemente. Queria deixar claro desde o início que você não está aqui como enfeite. Está aqui como profissional, como igual. Emoção ardeu nos olhos de Larissa. Ninguém havia falado assim para ela. Ninguém a defendera dessa forma. Desde nunca. Obrigada, ela sussurrou. Não agradeça por respeito básico, disse Khalid gentilmente. Isso deveria ser o mínimo. Fátima entrou com chá, quebrando o momento. Reunião difícil? Esclarecedora, respondeu Khalid. Mais uma empresa riscada da lista. Quantas restam? 4 reuniões esta semana. Fátima consultou seu tablet. Mas há uma ligação urgente. Roberto Valente insiste em falar com você. Khalid suspirou. 10ª ligação? 13ª, corrigiu Fátima. 13ª, Khalid repetiu, balançando a cabeça. Larissa, você já viu um homem incapaz de aceitar consequências? Estou vendo agora, ela respondeu. Fátima, mande a mesma mensagem das outras 12 vezes, instruiu Khalid. Não há interesse em parceria, não haverá contato futuro. Fim. Ele não vai desistir, disse Larissa de repente. Não sabia de onde veio a certeza, mas ela estava ali, sólida em seu estômago. Khalid a estudou. Você acha que ele vai escalar? Homens como ele. Larissa escolheu as palavras cuidadosamente. Eles não apenas odeiam perder, odeiam ser expostos. Ele perdeu um negócio, sim, mas pior que isso, perdeu status. Foi humilhado na frente de testemunhas. E você acha que ele vai reagir? Eu sei que vai, disse Larissa. A questão é quando e como. Khalid ficou quieto por um longo momento. Então assentiu lentamente. Sua intuição é boa, muito boa. Voltou-se para Fátima. Quero segurança discreta. Para mim, para Larissa, para qualquer um da equipe. Nada ostensivo, mas vigilância. Você acha que ele é perigoso? Perguntou Fátima, preocupação tingindo sua voz. Acho que ele é imprevisível, respondeu Khalid. E isso é pior. Mais tarde naquela noite, Larissa voltou para casa exausta, mas eletrificada. A primeira reunião fora um desastre, mas, paradoxalmente, sentiu-se vitoriosa. Havia feito seu trabalho. Khalid confiara em seu julgamento. Helena estava no sofá, desenhando. Como foi? Intenso. Larissa se deixou cair ao lado da filha. O que está desenhando? Helena virou o caderno. Era um desenho de 2 mulheres, uma alta, uma pequena, de mãos dadas sob um céu estrelado. Somos nós, disse Helena, sua voz suave como seda. Quando eu ficar boa, quando pudermos viajar juntas. O coração de Larissa apertou. Vamos viajar, amor. Prometo. Para onde? Para onde você quiser. Dubai? Helena perguntou timidamente. Quero ver o lugar onde você era feliz. Larissa puxou a filha para um abraço, permitindo-se sentir toda a esperança e amor que aquele momento carregava. Vamos para Dubai. Para Paris. Para a lua, se você quiser. Agora,
podemos sonhar grande. Porque o Sheik te viu, né? Disse Helena. Porque ele enxergou quem você realmente é. Sim, Larissa sussurrou no cabelo da filha. Ele viu. Ficaram assim por longos minutos, mãe e filha, sonhando com futuros que finalmente pareciam possíveis. Mas em outro lugar da cidade, em um escritório escuro iluminado apenas pela luz do computador, Roberto Valente estava sentado, desenhando seu próprio tipo de plano. Na tela, fotos de Larissa, informações sobre Helena, endereços, horários, tudo cuidadosamente catalogado. Ele clicou em mais uma aba. Sites de investigadores particulares, hackers freelancers. Pessoas sem escrúpulos dispostas a fazer trabalho sujo por dinheiro. Você acha que ganhou? Ele murmurou para a foto de Larissa na tela. Mas o jogo mal começou. E eu sempre ganho no final. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Então, com um sorriso frio, começou a digitar. O primeiro movimento de uma guerra que Larissa ainda não sabia que estava lutando. Dias haviam passado desde a primeira reunião. Larissa trabalhava ao lado de Khalid, redescobrindo a profissional que pensara ter perdido para sempre. A segunda e terceira reuniões haviam sido completamente diferentes. Empresários sérios, respeitosos, genuinamente interessados em parcerias éticas. Khalid fechara 2 acordos preliminares, e em ambos, creditara publicamente a consultoria de Larissa como crucial. Ela estava na cozinha preparando o café da manhã quando o telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Senhora Larissa? A voz era formal, distante. Aqui é da Clínica Santa Helena. Precisamos falar sobre o agendamento da sua filha. O estômago de Larissa despencou. Que agendamento? Não marquei nada novo. Não. Temos aqui uma solicitação de cancelamento de todos os tratamentos em andamento, disse a voz, confusão evidente. Chegou ontem por e-mail, supostamente de você, solicitando interrupção imediata dos procedimentos. O mundo parou. Eu jamais faria isso. A voz de Larissa subiu, pânico cortando cada palavra. Minha filha precisa desses tratamentos. Quem enviou isso? Como? O e-mail veio do endereço cadastrado em nosso sistema. A atendente disse, agora claramente preocupada. Achamos estranho, por isso estamos ligando para confirmar antes de processar. Não processem nada! Larissa praticamente gritou. Mantenham tudo como está. Vou aí pessoalmente resolver isso. Desligou com mãos trêmulas. Helena apareceu na porta do quarto, acordada pelo barulho. Mamãe, o que aconteceu? Nada, amor. Larissa forçou um sorriso, mas sabia que não era convincente. Só um erro da clínica. Vou resolver. Mas enquanto vestia-se rapidamente, sua mente corria. Um e-mail do endereço cadastrado. Como? Ela nunca compartilhara sua senha com ninguém. A menos que alguém tivesse invadido. Alguém que quisesse atingi-la onde mais doía. Com dedos gelados, abriu seu e-mail no celular. A senha não funcionou. Tentou novamente. Nada. Senha incorreta. Seu coração disparou. Clicou em esqueci minha senha. A mensagem de recuperação deveria chegar em seu e-mail secundário, mas quando checou, havia uma nova mensagem. Sua solicitação de alteração de e-mail de recuperação foi confirmada. Larissa sentiu o chão sumir sob seus pés. Alguém não apenas invadira seu e-mail principal, mas também mudara todas as configurações de segurança. Alguém a estava atacando sistematicamente, e ela sabia exatamente quem. 20 minutos depois, Larissa irrompeu no Hotel Azure. Fátima levantou-se imediatamente ao ver sua expressão. O que aconteceu? Preciso falar com Khalid. Agora. Ele está em ligação com... Agora, Fátima. Algo no tom fez Fátima assentir e bater na porta do escritório. Khalid abriu, o telefone ainda no ouvido. Ao ver o rosto de Larissa, disse algo rápido em árabe e desligou. O que foi? Larissa contou tudo. Cada palavra saía entrecortada, o pânico ameaçando estrangulá-la. Quando terminou, estava tremendo visivelmente. Khalid guiou-a até uma cadeira. Respire. Devagar. Ele está atacando minha filha, Larissa sussurrou, emoção transbordando. Helena não tem nada a ver com isso. Ela é apenas uma criança. Por que homens assim atacam onde sabem que vai doer? Khalid disse,
sua voz carregada de raiva controlada. Fátima, ligue para nosso especialista em segurança digital, imediatamente. Já estou discando. Fátima tinha o telefone na mão. A clínica não vai cancelar nada. Khalid voltou sua atenção para Larissa. Vou ligar pessoalmente. Vou garantir que entendam que foi um ataque criminoso, não um pedido legítimo. Mas meu e-mail, Larissa começou, será recuperado. Khalid a interrompeu firmemente. Tenho pessoas para isso, as melhores. Vamos rastrear quem fez, quando fez, de onde fez. E então vamos processar. Roberto tem dinheiro para advogados caros, Larissa disse sem esperança. E eu tenho mais, respondeu Khalid simplesmente. Muito mais. E diferente dele, não tenho medo de usá-lo para proteger pessoas que me importam. Larissa ergueu os olhos, surpresa pela última frase. Você acha que isso é apenas profissional para mim? Khalid perguntou gentilmente. Larissa, você me lembrou minha mãe. Sua filha me lembra minhas irmãs quando eram pequenas. Ninguém ataca minha família sem consequências. A palavra ecoou no coração de Larissa. Família. 30 minutos depois, um homem chegou ao hotel. Magro, óculos grossos, dedos que voavam sobre o teclado do laptop como pássaros. Este é Davi, apresentou Fátima, nosso consultor de segurança cibernética. Davi não perdeu tempo com formalidades. Preciso de todas as informações, e-mails, senhas antigas, qualquer coisa que você lembre. Larissa forneceu tudo enquanto ele trabalhava, os olhos percorrendo linhas de código que para ela pareciam alienígenas. Aqui, ele disse depois de alguns minutos. A invasão aconteceu há poucos dias, às 3 da manhã. O invasor usou uma técnica chamada phishing. Provavelmente você recebeu um e-mail falso que parecia legítimo, clicou em um link e pronto. Eu não me lembro de... Larissa tentou pensar. Espere. Davi digitou mais. Ah, interessante. O e-mail falso veio disfarçado como notificação da escola de Helena. Atualização urgente sobre protocolo de saúde estudantil. Você clicou? Larissa fechou os olhos. Sim, há alguns dias. Pensei que fosse sobre as restrições dela em aulas de educação física. Engenharia social, disse Davi. Quem fez isso te conhece. Sabia exatamente qual isca usar. Pode rastrear? Perguntou Khalid. Posso fazer melhor. Davi sorriu pela primeira vez. Posso recuperar tudo e deixar uma pequena surpresa para o próximo login dele. Que tipo de surpresa? Larissa perguntou. Do tipo que me diz exatamente quem ele é, onde está e me dá acesso total ao computador dele, respondeu Davi. Ele invadiu você? Agora eu invado ele. Isso é legal? Perguntou Fátima. É defesa, corrigiu Davi. E entre nós, não me importo. 2 horas depois, Larissa tinha seu e-mail de volta. Todas as senhas alteradas, segurança reforçada. A clínica estava informada e havia bloqueado qualquer mudança sem confirmação presencial com documentos. Mas o mais importante, Davi tinha informações. Roberto Valente. Ele confirmou, virando o laptop para mostrar. Aqui está ele, acessando sua conta. Filmado pela própria webcam dele. Na tela, Roberto aparecia em seu escritório, o rosto iluminado pela luz do monitor, uma expressão de satisfação cruel nos lábios. Larissa sentiu náusea e raiva em proporções iguais. Isso é suficiente para processar? Perguntou Khalid. Isso é suficiente para prendê-lo, respondeu Davi. Invasão de sistema, falsidade ideológica, tentativa de interrupção de tratamento médico. Estamos falando de anos de prisão. Larissa ficou quieta, processando. Parte dela queria vê-lo pagar imediatamente. Queria justiça, vingança, punição. Mas outra parte... Espere, disse ela de repente. Se processarmos agora, ele vai saber que descobrimos. Vai cobrir rastros. Vai parar. Khalid a olhou com interesse. Continue. Mas se ele acha que funcionou... Larissa pensou em voz alta. Se acha que me assustou, me fez vulnerável... Vai continuar. Vai tentar algo maior. E quando tentar, estaremos esperando. Você quer usá-lo como isca para ele mesmo, disse Davi, admiração na voz. Quero que ele se incrimine com as próprias ações, respondeu Larissa. E pela primeira vez desde que entrara no hotel, havia fogo em seus olhos em vez de medo. Khalid estudou-a por um longo momento.
Então assentiu lentamente. É arriscado. Ele colocou minha filha em risco, disse Larissa, sua voz aço frio. Agora eu assumo o risco. Então fazemos isso da forma certa, disse Khalid. Com proteção total, com cada movimento documentado. E quando ele der o próximo passo, seu sorriso era predatório. Garantimos que seja o último. Naquela noite, Larissa deitou-se ao lado de Helena, observando a filha dormir. O rosto tranquilo, a respiração suave, inconsciente do perigo que a cercara. Eu te protejo, Larissa sussurrou no escuro. Não importa o custo, não importa o que eu precise fazer. Ninguém toca em você. Seu telefone vibrou. Mensagem de Khalid. Davi instalou monitoramento em todos os sistemas de Roberto. Qualquer movimento saberemos. Você está segura. Helena está segura. Durma bem. Larissa segurou o telefone contra o peito, algo quente e desconhecido florescendo nela. Pela primeira vez em anos, alguém a protegia. Alguém lutava ao seu lado. Ela não estava sozinha. E Roberto Valente estava prestes a descobrir que atacara a pessoa errada. Alguns dias haviam passado desde o ataque digital. Dias de espera calculada. Larissa trabalhava ao lado de Khalid durante o dia, mantendo as aparências de normalidade. Mas à noite, ela e Davi monitoravam cada movimento de Roberto através das telas. E Roberto estava ocupado. Olha isso, Davi chamou Larissa para seu laptop numa tarde chuvosa. Eles estavam numa sala segura do hotel, cercados por equipamentos de vigilância. Ele está pesquisando firmas de advogados especializadas em difamação. Larissa inclinou-se para ver a tela. Roberto havia aberto vários sites, salvado informações de contato, feito anotações num documento. Ele vai tentar me processar? Ela perguntou, incrédula. Pior! Davi clicou em outro arquivo. Ele está redigindo uma denúncia falsa. Alega que você roubou informações confidenciais dele durante o incidente no restaurante, que se infiltrou em seu círculo profissional com intenções criminosas. A audácia tirou o fôlego de Larissa. Mas isso é completamente inventado. Ele sabe disso. Você sabe disso. Mas num tribunal? Davi fez uma pausa. Ele tem dinheiro para advogados que podem fazer qualquer história parecer plausível. Pelo menos tempo suficiente para destruir sua reputação. Larissa sentou-se pesadamente. Então ele não vai parar em ataques digitais. Quer me destruir legalmente também. Quer te destruir de todas as formas possíveis, corrigiu Davi. Mas aqui está a parte interessante. Ele abriu outra janela. Ele também está contratando um investigador particular. Para quê? Para encontrar sujeira sobre você. Dívidas antigas, erros do passado, qualquer coisa que possa usar. Davi olhou para ela. Vai encontrar algo? Larissa pensou em sua vida. Anos de luta, sim. De dificuldades, com certeza. Mas desonestidade? Crimes? Não. Nunca fiz nada ilegal. Então ele vai inventar, disse Davi simplesmente. É o que pessoas assim fazem quando a verdade não serve. A porta se abriu e Khalid entrou, sacudindo a chuva do casaco. Novidades? Davi o colocou a par. Khalid ouvia inquietude, sua expressão ficando progressivamente mais sombria. Ele está escalando, disse finalmente. Está ficando desesperado. Desesperado é perigoso, murmurou Larissa. Mas desesperado também comete erros. Khalid voltou-se para Davi. Você consegue acessar as comunicações dele com esse investigador? Já estou dentro. Davi sorriu. Todo e-mail, toda mensagem, toda ligação gravada. Roberto é surpreendentemente descuidado com segurança digital para alguém tão paranoico. Arrogância, disse Khalid. Ele acha que é intocável. Então deixamos ele pensar isso, Larissa disse de repente, uma ideia formando-se. Deixamos ele continuar construindo seu caso falso. E quando ele apresentar, temos não apenas prova da mentira, mas prova de conspiração para a fraude. Khalid a estudou. Você está sugerindo que o deixemos chegar ao ponto de realmente processar? Estou sugerindo que demos corda suficiente para ele criar sua própria prisão, respondeu Larissa. Se o pararmos agora, ele diz que foi mal entendido, que estava apenas pesquisando, mas se deixarmos ele dar entrada numa denúncia falsa, com investigador contratado, com documentos forjados, ela fez uma pausa. Isso não é apenas crime, é premeditação. Davi assobiou baixinho. Ela tem estômago para jogo sujo. Não é jogo sujo.
Larissa corrigiu, sua voz firme. É justiça. Ele atacou minha filha. Atacou nosso sustento. Agora quer atacar minha honra. Não vou deixar ele simplesmente sair ileso com uma multa. Khalid ficou quieto, avaliando. Então assentiu lentamente. Muito bem, mas com uma condição. No momento que qualquer coisa colocar você ou Helena em perigo físico real, encerramos tudo e vamos à polícia. Concordado? Concordado, disse Larissa sem hesitação. Dias depois, durante a 4ª reunião de Khalid com potenciais parceiros brasileiros, tudo desmoronou. A reunião acontecia num restaurante elegante. Ironicamente, não muito diferente do Le Palais Royal, onde tudo começara. Larissa estava sentada ao lado de Khalid, revisando documentos, quando percebeu um homem com câmera do outro lado do salão. Não era discreto. Queria ser visto. Khalid, ela murmurou. 3 horas, mesa do canto. Khalid olhou casualmente na direção indicada. Seus olhos se estreitaram. O investigador. Tem que ser. Larissa sentiu seu coração acelerar. Ele está nos fotografando. Deixe, disse Khalid calmamente. Está fazendo exatamente o que queremos. Documentando uma reunião de negócios completamente legítima. Quando Roberto tentar alegar algo impróprio, essas fotos provarão o contrário. Mas então, o investigador fez algo inesperado. Levantou-se e caminhou diretamente para a mesa deles. Sheikh Khalid Al-Hassan, ele disse alto, muito alto. Alto o suficiente para todo o restaurante ouvir. Khalid permaneceu sentado. Posso ajudar? Sou investigador particular contratado para informá-lo que a pessoa sentada ao seu lado está sob investigação por fraude comercial. O homem disse, estendendo um papel. Esta é uma notificação oficial. Larissa sentiu o sangue congelar. Todos no restaurante estavam olhando agora. Os empresários com quem negociavam pareciam chocados. Há algum engano, disse Khalid friamente. Sem engano, senhor. O investigador continuou com seu script. A senhora Larissa está sendo investigada por apropriação indevida de informações confidenciais e tentativa de extorsão. Aconselho que encerre qualquer associação profissional imediatamente. Era teatro. Teatro público destinado a humilhá-la da mesma forma que Roberto fora humilhado. Larissa viu tudo com clareza cristalina. Roberto não queria apenas destruí-la nos tribunais. Queria destruir sua nova vida, sua nova reputação, na frente de testemunhas. Queria que Khalid a rejeitasse publicamente. Queria que ela sentisse exatamente o que ele sentira. Por um momento, o vazio foi absoluto. Larissa sentia todos os olhos sobre ela, julgando, especulando, condenando. Então Khalid fez algo extraordinário. Levantou-se lentamente, caminhou ao redor da mesa e ficou ao lado de Larissa. Colocou a mão no ombro dela, um gesto de solidariedade inconfundível. Estou ouvindo acusações sem fundamento contra minha consultora, disse ele, sua voz carregando autoridade que fazia o investigador recuar involuntariamente. Acusações feitas em público, sem processo legal adequado, claramente destinadas à difamação. Senhor, eu apenas estou entregando. Você está sendo usado como ferramenta de assédio. Khalid o cortou. E sugiro fortemente que pergunte ao seu empregador sobre as consequências legais de participar de conspiração para difamação. O investigador piscou, incerto pela primeira vez. Além disso, Khalid continuou, sua voz ganhando um tom perigoso. Eu pessoalmente respondo pela integridade de Larissa. E quando respondo por alguém, coloco não apenas minha reputação, mas meus recursos consideráveis por trás dessa pessoa. Ele deu um passo em direção ao investigador. Recursos que incluem os melhores advogados de 3 continentes. Então pense muito cuidadosamente. Você quer realmente continuar sendo cúmplice nisto? O investigador engoliu em seco. Olhou para o papel em sua mão, depois para Khalid, depois para as pessoas observando. Eu apenas faço meu trabalho, murmurou. Então sugiro que comece a fazer perguntas sobre para quem trabalha, disse Khalid. Antes que seu trabalho o coloque numa cela. O homem recuou, depois virou-se e saiu rapidamente do restaurante. Khalid voltou-se para os empresários em sua mesa. Peço desculpas pela interrupção, como estávamos dizendo sobre os termos de exportação. E simplesmente continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. Mas Larissa viu.
Viu as mãos dele tremerem ligeiramente quando pegou o copo de água. Viu a tensão em seus ombros. Viu que, por baixo da calma exterior, ele estava tão afetado quanto ela. Ele arriscara sua própria reputação para protegê-la. Na frente de parceiros de negócios importantes. Sem hesitação. Mais tarde, no carro voltando para o hotel, Larissa finalmente conseguiu falar. Você não precisava fazer aquilo. Precisava, Khalid respondeu simplesmente. Ele queria te humilhar. Queria que eu te abandonasse. Não vou dar a ele essa satisfação. Mas aqueles empresários, eles podem duvidar de você agora. Se eles duvidam de mim por defender alguém que sei ser inocente, então não são parceiros que eu quero, disse Khalid. Valores não são negociáveis, Larissa. Nunca foram. Emoção queimava os olhos dela. Por que você faz isso? Por que se importa tanto? Khalid ficou quieto por um longo momento. Quando falou, sua voz estava carregada de sentimento. Porque quando eu tinha 12 anos, minha mãe foi falsamente acusada de roubar na casa onde trabalhava como empregada. O dono a humilhou na frente de todos os vizinhos. Ela chorou durante dias, não pela acusação, mas pela vergonha pública. Larissa prendeu a respiração. Depois descobriram que foi a filha do dono quem pegou o dinheiro. Khalid continuou. Mas ninguém pediu desculpas. Ninguém restaurou a honra dela publicamente. Ela carregou aquela mancha até morrer, mesmo sendo inocente. Ele olhou para Larissa, os olhos brilhando com emoção não derramada. Eu não podia defendê-la então. Era apenas uma criança. Mas posso defender você agora. E vou fazer isso até o fim. Larissa não conseguiu segurar mais. Chorou ali mesmo, no banco de trás do carro, enquanto Khalid segurava sua mão. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de gratidão, de alívio, de finalmente não estar sozinha na batalha. Vamos destruí-lo, ela disse entre soluços. Legal, completa e totalmente. Vamos garantir que ele nunca possa fazer isso com outra pessoa. Sim, concordou Khalid. Vamos. E naquele momento, Roberto Valente selou seu próprio destino. Porque ele não estava mais atacando uma mulher sozinha e vulnerável. Estava atacando uma família. E famílias lutam até o fim. A reunião aconteceu numa sala de conferências de um escritório de advocacia no centro da cidade. Larissa, Khalid, Davi e 3 advogados de um lado da mesa. Do outro, cadeiras vazias esperando. Eles vão aparecer? Perguntou Larissa, nervos à flor da pele. Vão, respondeu a advogada principal, doutora Beatriz Campos, uma mulher de olhar penetrante e postura implacável. Enviamos evidências suficientes para garantir que não ousem ignorar. A porta se abriu. Roberto entrou primeiro, seguido por 2 advogados carregando pastas volumosas. Ele parou ao ver Larissa, seu rosto contorcendo-se em algo entre raiva e desprezo. Isto é perda de tempo, disse ele, deixando-se cair numa cadeira. Não tenho nada a discutir com essas pessoas. Senhor Valente, doutora Beatriz começou calmamente. Sugiro que ouça antes de falar. Não tenho que ouvir nada de... Você invadiu sistemas de computador de minha cliente. Ela o cortou, sua voz como aço. Tentou interferir no tratamento médico de uma menor. Contratou investigador para fabricar evidências falsas. E conspirou para apresentar denúncia fraudulenta às autoridades. O rosto de Roberto empalideceu ligeiramente. Não sei do que está falando. Doutora Beatriz assentiu para Davi, que abriu seu laptop e girou a tela para que todos pudessem ver. Este é você, disse Davi, iniciando um vídeo. Às 3h17 da manhã, acessando ilegalmente o e-mail de Larissa, através de credenciais obtidas por phishing. Na tela, Roberto aparecia claramente em seu escritório, o rosto iluminado pela luz do monitor, digitando furiosamente. Isso foi editado, Roberto gaguejou. Montagem digital. Temos os metadados originais, Davi continuou implacavelmente. Código-fonte inalterado, logs de servidor. Sua impressão digital está em cada pixel. Ele clicou para outro vídeo. Este é você contratando o investigador, instruindo-o especificamente a criar uma cena no restaurante para destruir a credibilidade dela na frente do sheik. As próprias palavras de Roberto ecoaram da gravação. Quero que ele a rejeite publicamente. Quero que ela sinta o que eu senti.
O vazio na sala era ensurdecedor. Um dos advogados de Roberto murmurou algo urgente em seu ouvido. Roberto o afastou bruscamente. Vocês não podem usar isso. Foi obtido ilegalmente. Foi obtido em legítima defesa após invasão criminosa ao sistema de minha cliente. Doutora Beatriz corrigiu. Perfeitamente admissível em tribunal. Mas não estamos aqui para tribunal. Roberto franziu a testa. Não? Não, Khalid falou pela primeira vez, sua voz preenchendo a sala com autoridade natural. Estamos aqui para lhe oferecer uma escolha. Não vou aceitar chantagem, Roberto cuspiu. Não é chantagem, disse Khalid calmamente. É consequência. Você atacou uma pessoa sob minha proteção. Atacou uma criança inocente, agora paga o preço. Ele se inclinou para a frente. Aqui está a sua escolha. Ou você assina um documento admitindo tudo que fez, paga a indenização substancial a Larissa e Helena e publicamente se desculpa, ou, Roberto desafiou. Ou vamos a tribunal com tudo que temos, Khalid completou. Invasão de sistema, falsidade ideológica, tentativa de interferência em tratamento médico, conspiração para fraude, assédio, difamação. Ele fez uma pausa. Você sabe quanto tempo de prisão isso representa? O advogado de Roberto sussurrou novamente, mais urgentemente desta vez. Roberto o ignorou. Vocês não vão fazer nada disso, disse ele, mas sua voz havia perdido convicção. Acham que podem me intimidar? Eu construí um império. Tenho conexões. Você tinha conexões, Larissa falou pela primeira vez, sua voz surpreendentemente calma. Até que atacou a pessoa errada. Roberto a encarou com ódio puro. Sabe qual é a diferença entre você e eu? Larissa continuou. Eu lutei com dignidade. Você lutou com veneno. Eu construí com honestidade. Você construiu pisoteando outros. E agora? Ela se inclinou para a frente. Agora suas próprias ações se voltam contra você. Você não é nada! Roberto explodiu, levantando-se bruscamente. Uma vendedora de flores que deu sorte. Sem mim sofrendo aquela humilhação no restaurante, você ainda estaria mendigando. Eu nunca mendiguei, disse Larissa, também se levantando. Eu trabalhava, com honra, algo que você claramente não entende. Honra? Roberto riu, mas o som estava carregado de amargura. Honra não paga contas. Honra não constrói empresas. Honra é o que pessoas fracas usam como desculpa para a mediocridade. Não. A voz de Khalid cortou através da sala como lâmina. Honra é o que separa humanos de animais. É o que define caráter. E é exatamente o que você não tem. Roberto ficou de pé, tremendo de raiva, procurando palavras que não vinham. Senhor Valente, doutora. Beatriz voltou ao assunto com frieza profissional. Tem 24 horas para decidir. Ou assina o acordo, ou iniciamos processo criminal. Não há terceira opção. E se eu escolher lutar? Roberto perguntou, mas já não havia fogo em suas palavras. Apenas cinzas. Então você perde, disse doutora Beatriz simplesmente. Perde o caso, perde dinheiro, perde liberdade, perde reputação, perde tudo que acha que tem. Um dos advogados de Roberto finalmente conseguiu sua atenção. Sussurrou algo longo e urgente. Roberto ouvia, seu rosto ficando progressivamente mais pálido. Quanto? Ele perguntou finalmente derrotado. Quanto de indenização? Doutora Beatriz deslizou um documento pela mesa. Roberto olhou para os números e empalideceu ainda mais. Isso é absurdo. É proporcional ao dano, ela respondeu. Trauma psicológico. Perda de segurança. Custos com medidas de proteção. Honorários advocatícios. E uma quantia substancial para o fundo de tratamento de Helena. Vocês estão me extorquindo, Roberto murmurou. Estamos te dando uma saída que você não merece, corrigiu Khalid. Porque diferente de você, não gostamos de destruir pessoas completamente, mesmo quando merecido. Roberto olhou para seus advogados. Um deles assentiu lentamente, confirmando o que ele já sabia. Estava encurralado. Preciso de tempo para pensar, disse ele finalmente. 24 horas, repetiu doutora Beatriz. Nem um minuto a mais. Roberto saiu da sala cambaleando como o homem que levara soco no estômago. Quando a porta se fechou, Larissa soltou o ar que não sabia estar prendendo.
Ele vai assinar? Perguntou ela. Vai, confirmou doutora. Beatriz. Ele sabe que não tem escolha. As evidências são irrefutáveis. Khalid se levantou, caminhando até a janela. Mas ele vai odiar cada segundo, e homens com ódio podem ser imprevisíveis. Você acha que ele pode fazer algo? Fátima, que havia permanecido quieta até então, perguntou preocupada. Não sei, admitiu Khalid. Mas não vamos arriscar. Segurança mantém-se até tudo estar finalizado e assinado. Larissa se aproximou dele na janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava. Pessoas vivendo suas vidas, indiferentes ao drama acontecendo vários andares acima. Quando isso acabar, ela disse suavemente, e Helena estiver segura, e tudo voltar ao normal, o que acontece? Khalid a olhou, compreendendo a pergunta por trás da pergunta. Você acha que vou dispensá-la? Não sei, admitiu Larissa. Todo esse drama não é exatamente o que você esperava ao me contratar. Não, concordou Khalid. Eu esperava competência profissional, conhecimento cultural, assessoria confiável. Ele fez uma pausa. O que recebi foi tudo isso, mais lealdade, coragem e integridade que raramente encontro no mundo dos negócios. Ele se virou para encará-la completamente. Larissa, quando isso terminar, não quero que nosso trabalho juntos acabe. Quero estender seu contrato, indefinidamente se possível. O coração de Larissa pulou. Indefinidamente? Meus planos no Brasil eram temporários, explicou Khalid. Algumas semanas, talvez meses, mas percebi o potencial aqui e percebi que com a pessoa certa ao meu lado, posso fazer muito mais que apenas negócios. Posso fazer diferença. Está falando de que tipo de trabalho? Perguntou Larissa. Estou falando de abrir um escritório permanente aqui, disse Khalid. Focado não apenas em lucro, mas em criar pontes entre culturas. Em investir em pessoas, não apenas empresas. Em fazer negócios da forma que minha mãe teria ficado orgulhosa. Emoção brilhou nos olhos de Larissa. Você quer que eu dirija isso? Quero que seja minha sócia, corrigiu Khalid. Não apenas funcionária, sócia. Com participação nos lucros, com poder de decisão, com reconhecimento pelo valor que traz. Larissa cobriu a boca com a mão, sentimento ameaçando transbordar. Você não precisa responder agora, disse Khalid gentilmente. Pense, converse com Helena. Mas saiba que não é caridade, é reconhecimento. É você merecendo o que sempre deveria ter tido. Sim, Larissa disse imediatamente. Sim, eu aceito. Khalid sorriu, genuinamente surpreso. Você não quer pensar? Passei anos pensando que nunca teria outra chance, disse Larissa, emoção transbordando agora. Pensando que vender flores era tudo o que me restava. E então você viu. Você realmente viu quem eu era sob as circunstâncias. Ela agarrou as mãos dele. Não preciso de tempo. Preciso de propósito. E você está me oferecendo isso. Khalid apertou suas mãos de volta. Então está decidido. Quando tudo isso acabar, começamos algo novo. Algo melhor. Naquela noite, Larissa contou tudo para Helena. Cada detalhe. A reunião, o confronto, a proposta de sociedade. Helena ouviu com os olhos arregalados, processando cada palavra. Quando Larissa terminou, a menina ficou quieta por um longo momento. Mamãe, disse ela finalmente, sua voz suave mas penetrante. Você está feliz? A pergunta pegou Larissa desprevenida. Estou esperançosa. Não é o que perguntei. Helena insistiu com sabedoria além de seus anos. Você está feliz? Agora, neste momento. Larissa pensou. Pensou em tudo o que acontecera. O medo, a dor, as batalhas. Mas também pensou no que ganhara. Dignidade restaurada, propósito redescoberto. Uma família escolhida em Khalid e Fátima e Davi. Sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas que escorriam livremente. Estou feliz. Helena abraçou-a forte, com toda a força que seu corpo frágil permitia. Então eu também estou. E naquele apartamento pequeno, mas cheio de amor, duas pessoas que haviam sobrevivido a tempestades celebraram em quietude. Enquanto em outro lugar, Roberto Valente olhava para o acordo em sua mesa, caneta na mão tremendo, e admitia a derrota pela primeira vez em sua vida. Ele assinou. Cada letra doía como vidro.
Cada número era humilhação gravada em tinta permanente. Mas estava feito. E pela primeira vez, Roberto Valente entendeu o que significava perder completamente. 3 meses haviam passado. Larissa estava na frente do prédio comercial no coração da cidade, observando os operários instalarem a placa de vidro e aço na fachada. Ponte Cultural. Consultoria em Relações Internacionais. Abaixo, em letras menores, Larissa Costa e Khalid Al-Hassan, sócios fundadores. Seu nome. Ali. Permanente. Real. Ficou linda, disse Khalid, surgindo ao seu lado com 2 xícaras de café. Assim como você planejou. Larissa pegou a xícara, ainda sem acreditar completamente. O escritório tinha 3 andares, sala de reuniões com vista panorâmica, equipe de 12 pessoas já contratadas. Tudo construído em tempo recorde, porque Khalid não fazia nada pela metade. Ainda parece um sonho, ela confessou. É realidade, Khalid sorriu. E hoje, inauguramos oficialmente. A cerimônia de inauguração aconteceria à tarde. Mas antes, Larissa tinha algo importante a fazer. Entrou no carro e dirigiu até o Hospital Esperança, o melhor centro de tratamento especializado da região. O lugar onde, há algumas semanas, Helena havia iniciado o protocolo experimental que antes era financeiramente impossível. Helena estava na sala de recuperação, desenhando como sempre. Mas havia algo diferente. Cor nas bochechas, brilho nos olhos, energia que Larissa não via há anos. Mamãe! Helena largou o lápis e abriu os braços. Larissa abraçou-a, permitindo-se sentir toda a gratidão, todo o alívio, toda a esperança acumulada. Como você está se sentindo? Bem, Helena respondeu, e pela primeira vez em tanto tempo, não soou como mentira educada. Soou como verdade. O doutor. Mendes disse que estou respondendo melhor que o esperado. Disse que se continuar assim... Ela não precisou terminar. Ambas sabiam. Cura completa não era garantia. Mas pela primeira vez, era possibilidade real. Trouxe algo para você, Larissa disse puxando um envelope da bolsa. Helena abriu. Dentro, 3 passagens aéreas. Dubai, ela leu, os olhos arregalando. Mamãe. É sério? Partimos mês que vem, Larissa confirmou. Você, eu e Khalid. Ele quer te mostrar os lugares que te contei, os mercados, as mesquitas, o deserto ao entardecer. Helena jogou os braços ao redor da mãe novamente e desta vez havia emoção transbordando. Felicidade pura, não filtrada. Você conseguiu, Helena sussurrou. Conseguiu tudo o que prometeu. Nós conseguimos, Larissa corrigiu gentilmente. Porque você nunca desistiu de mim. A inauguração começou às 3 da tarde. A sala estava lotada. Empresários, diplomatas, jornalistas, parceiros comerciais. Pessoas que meses atrás nunca teriam olhado 2 vezes para Larissa. Agora, cumprimentavam-na como igual, como líder, como visionária. Fátima subiu ao pequeno palco primeiro, dando boas-vindas em 3 idiomas. Depois Khalid, explicando a missão da empresa. Construir pontes não apenas comerciais, mas humanas. Criar oportunidades que beneficiassem todos os envolvidos, não apenas os que já tinham poder. Então chegou a vez de Larissa. Ela caminhou até o microfone, o coração batendo forte. Mas não era medo, era antecipação. Há alguns meses, começou sua voz clara e firme, eu estava vendendo flores em restaurantes, sendo enxotada, sendo ridicularizada. Algumas pessoas me diziam que eu deveria aceitar meu lugar, que deveria parar de sonhar acima da minha condição. Pausa. A sala estava em absoluto vazio sonoro. Mas houve um homem que decidiu ver além das circunstâncias, que decidiu ver dignidade onde outros viam apenas pobreza, que decidiu investir em potencial, não em aparências. Ela olhou para Khalid, que observava com orgulho evidente. Esta empresa não é apenas sobre negócios. É sobre provar que todos merecem chance, que talento existe em todos os lugares, esperando apenas para ser reconhecido, que uma mãe vendendo flores pode ter tanto a oferecer quanto qualquer executivo de terno caro. Aplausos começaram a brotar, primeiro tímidos, depois crescendo como onda. Então, se você está aqui hoje se sentindo invisível, se sentindo que o mundo não te vê, Larissa ergueu o queixo.
Saiba que eu vejo você. Khalid vê você. E esta empresa existe para garantir que outros também vejam. A ovação que se seguiu encheu a sala completamente. Mais tarde, quando os convidados haviam partido e apenas a equipe principal permanecia, Davi surgiu com seu laptop. Achei que você gostaria de saber, disse ele virando a tela. Roberto Valente, seu império está desmoronando. Na tela, manchete de jornal. Empresário enfrenta múltiplos processos após escândalos de fraude e assédio. Não fomos só nós, Davi explicou. Depois que nossa história vazou, outras vítimas se sentiram encorajadas a denunciar. Ele tinha um padrão. Nós apenas fomos os primeiros a vencê-lo. Larissa olhou para a foto de Roberto na tela. Envelhecido, derrotado, pequeno. Esperou sentir satisfação, triunfo, mas tudo o que sentiu foi paz. Não por ele. Ele escolhera seu caminho. A paz era porque, finalmente, aquele capítulo estava fechado. Naquela noite, Larissa voltou para casa. Não mais o apartamento minúsculo, mas uma casa de verdade, com um quintal onde Helena poderia brincar, com um escritório onde ela poderia trabalhar. Helena estava na sala, assistindo TV com a enfermeira que agora a acompanhava durante os tratamentos. Como foi? Perguntou a menina. Perfeito, Larissa respondeu, sentando-se ao lado dela. Absolutamente perfeito. Ficaram assim por um momento, apenas existindo juntas na tranquilidade confortável. Mamãe, Helena disse de repente, lembra quando você disse que cada rosa era uma injeção? Lembro. Hoje pensei nisso de outro jeito, Helena continuou. Cada rosa não era só uma injeção. Era coragem. Era você dizendo ao mundo que não ia desistir de mim, que não ia desistir de nós. Sentimento apertou a garganta de Larissa. E sabe o que aprendi com você? Helena virou-se para encará-la. Aprendi que não importa quantas vezes te derrubem. O que importa é quantas vezes você levanta. E você, mamãe? Você sempre levanta. As palavras tocaram algo profundo. Larissa puxou Helena para seus braços, segurando-a como se pudesse transferir toda a força, todo o amor, toda a esperança diretamente para dentro dela. Nós sempre levantamos, ela sussurrou. Sempre. 6 meses depois, Larissa estava no aeroporto de Dubai. Helena ao seu lado, Khalid, um passo à frente guiando-as pela multidão. O calor do deserto as envolveu como abraço familiar. Os sons, os cheiros, a energia da cidade. Tudo exatamente como Larissa lembrava, mas diferente também. Porque desta vez ela não estava fugindo. Estava voltando. Vitoriosa. Completa. Inteira. É tão bonito, Helena ofegou, observando os arranha-céus que tocavam as nuvens. Espere até ver o pôr do sol no deserto. Khalid prometeu. Não existe nada igual no mundo. Enquanto caminhavam para fora do terminal, Larissa parou por um momento, fechando os olhos, permitindo-se sentir tudo. Gratidão, paz, propósito, amor. Quando os abriu novamente, viu seu reflexo numa janela de vidro. Não viu mais a vendedora de flores desesperada. Viu uma empresária, uma mãe, uma sobrevivente, uma vencedora. Viu alguém que havia caído, mas se levantara. Alguém que havia sido invisível, mas agora era vista. Alguém que provara que o final da história não é escrito pelas circunstâncias, mas pela coragem de continuar quando tudo diz para desistir. Helena segurou sua mão. Pronta? Larissa apertou de volta, sorrindo. Sim, disse ela, olhando para o futuro que haviam construído juntas. Estou pronta. E enquanto caminhavam para fora, rumo a todas as aventuras que ainda viriam, uma verdade ecoava em seu coração. Ela nunca mais seria invisível. E ninguém, absolutamente ninguém, poderia tirar isso dela.